Conexão Unicinos. Apoio Bonjour. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é terça-feira, 30 de julho. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Museu do Imigrante de São Leopoldo de portas fechadas. No programa de hoje, uma reportagem mostra os motivos que levaram ao encerramento das atividades no local há mais de um mês. No estúdio, vamos conversar com participantes da Jornada Mundial da Juventude, que terminou no último domingo no Rio de Janeiro. Eles vão comentar os momentos mais marcantes do evento e as mensagens deixadas pelo Papa Francisco. E você confere ainda a previsão do tempo para quarta-feira no Vale dos Sinos e em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Iores, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. A Casa do Imigrante, uma importante representação da imigração alemã de São Leopoldo, está desde o mês passado fechada para o público. O museu está passando por problemas que comprometem o acervo. Acompanhe na reportagem de Camila Capelão. No ano em que São Leopoldo completou 189 anos de imigração alemã, o museu que conta parte desta história na região do Vale dos Sinos está enfrentando sérios problemas de infraestrutura e ficará fechado por tempo indeterminado. Localizado no bairro Feitoria, local onde a economia da cidade se instalou e começou a crescer, a Casa do Imigrante serviu de escola e de administração no tempo do Império, antes de se tornar museu. Quando, em 1976, a escola recebeu sua sede própria, a prefeitura deu, entre aspas, doou para o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, que é o atual proprietário, o atual administrador da casa. Só que o museu, ele é uma entidade privada, né, a serviço da comunidade. Então, nós vivemos de mantenedores, associados, né, tanto jurídicos como físicos, e voluntariado. Então, esta é como funciona o museu. A prefeitura tem uma parte importante, né, nessa manutenção, é um dos mantenedores, em torno de 35% da manutenção. Só que o Museu Histórico ele tem a sede no centro, que tem uma demanda enorme atualmente, e mais a casa, né? Segundo o registro mais antigo, a casa, que é uma construção portuguesa, existe desde 14 de outubro de 1788, quando se instalou a feitoria do linha cânhamo para a produção de velas e corda dos navios. Na casa funcionava a administração da fazenda e em 1824, com a implantação da colônia alemã, a casa serviu de administração para o novo povoado. Depois, a casa ficou sob a administração de uma igreja luterana e em 1941 aconteceu a primeira reforma. De lá para cá, foram feitas pequenas melhorias e a última grande reforma aconteceu em 2010. Como nós não temos uma manutenção permanente, a coisa vai piorando, né? Nós temos esse problema do telhado. Em 2010, nós tivemos uma ação maior, né, uma reforma, que foi um presente que o museu recebeu de um acordo prefeitura e a firma responsável, a empresa responsável por uma construção, né, no centro da cidade, por troca de índices construtivos, aquela coisa toda. Então, foi feita essa manutenção. Após isso, o empreiteiro ficou meio que de voluntário, a própria firma, a gente não sabe bem, continuou fazendo uma certa manutenção. A Casa do Imigrante é um museu que recebe turistas e também moradores de São Leopoldo que querem conhecer um pouco mais da cultura alemã aqui na região. Porém, desde junho deste ano, a casa está fechada para o público devido a problemas de infiltrações que comprometem o acervo. O grande problema é o telhado. Como a chuva acaba entrando na casa, as paredes sofrem com infiltrações e o assoalho acaba apodrecendo. Isso sem falar nos cupins, que aparecem ainda mais com a umidade. No telhado, nós precisaríamos, segundo o pessoal que já trabalhou, todos que mexem, nós precisaríamos começar do zero. Porque tem um problema, assim,
lá, talvez, não sei certo, mas em 41, na primeira, depois disso, deve ter tido várias arrumações, não foi feito da maneira como devia. Então, até a própria estrutura, o madeirame, não está de acordo com as telhas, né? Então, tem esse problema também de escorregar. Todos os funcionários são voluntários e Maria Eronita é uma delas. Ela faz parte do Clube de Mães Feitoria, que realiza ações dentro do museu. Mas a relação dela com o local é mais antiga. Estudei aqui, depois eu fui funcionária da casa quando era a escola Dr. João Daniel Lillebrand, e depois em 1970 foi fundado o Clube de Mães Feitoria. Segundo a integrante do Clube de Mães, ver um local que faz parte do dia a dia ficar fechado é complicado, principalmente se tratando de um acervo tão importante para a região. Uma grande tristeza, porque a gente recebe visitas de todos os lugares, né, bem de longe. E então as pessoas passam aqui, querem visitar e vê a casa fechada, perguntam por quê, e a gente sente até vergonha de dizer o porquê, né? Porém, a solução para que este local não fique fechado é passar por uma nova reforma, desta vez trocando todo o telhado e assoalho que estão danificados. Então, o que nós precisávamos mesmo assim, do zero, para a partir daí nós continuarmos fazendo a manutenção que a gente tem condições de fazer com o pessoal. Porque é uma judiaria, porque a gente tem esse trabalho e cada vez mais a comunidade está se inserindo. E a gente segue falando aqui no estúdio sobre os impactos do fechamento do local que guarda a história aqui do município de São Leopoldo. Para isso recebemos Marcos Witt, professor do programa de pós-graduação em História aqui da Unicinos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Olá, bom dia. Professor, tudo bem? Jóia. Professor, para a gente começar essa conversa, que importância tem um local como esse, principalmente aqui que guarda a história do município de São Leopoldo? A gente sabe que a importância é muito grande, né? Porque é um lugar que guarda a memória, que guarda a história da cidade, né? E guarda uma história que começou antes mesmo da primeira vila de São Leopoldo, né? Antes da chegada dos chamados primeiros imigrantes alemães. Por isso, a Casa da Feitoria, agora a Casa do Imigrante, ela tem de fato uma importância fundamental para a gente entender São Leopoldo, né? Para saber que São Leopoldo começou já com uma empresa do Império, né? Antes, né, de ser a própria colônia alemã. E como é que a gente pode avaliar, então, o impacto que tem o fechamento de um local como esse, já que as pessoas estão impossibilitadas, então, de fazer visitas, de poder conferir esses objetos, esses materiais? Num primeiro momento é um impacto negativo, né? Porque nenhum museu deveria estar fechado, né? Por outro, nos faz pensar e refletir sobre como a gente se relaciona com os museus, né? E quais são as dificuldades hoje para manter um espaço assim aberto, né? Não é só uma questão econômica, né? É uma questão de envolvimento da comunidade, né? E de todos os setores com essa casa, né? E não poder visitar um acervo assim, claro que em um primeiro momento é prejudicial, né? Tanto para escolas, para visitantes, para turistas, né? Então, temos que achar uma solução, né, para que isso não ocorra aí no futuro próximo. Como a gente viu na reportagem, né, Vanessa, professor, vários funcionários do museu são pessoas voluntárias, na verdade, né, que são da comunidade, que ajudam ali, então, ou ajudavam, no caso, né, a manter o museu. E mesmo assim não foi suficiente, né, toda essa ajuda para que o museu se mantivesse aberto, né. Mas é importante não ressaltar o envolvimento da população, que as pessoas se apropriem realmente, né, do museu para que ele continue funcionando. Claro. A Casa do Imigrante tem que ser dito, né? Esse museu ele está acoplado, ele pertence, né, ao Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, né? Nós temos duas instituições museológicas, enfim, em São Leopoldo que tratam da história da imigração, da fundação de São Leopoldo. O Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, com sede no centro, e a Casa do Imigrante, né? Tanto no museu quanto na casa, a gente tem uma gama muito grande de pessoas que atuam ali. Nós temos desde profissionais contratados pelo museu, um grupo muito grande de voluntários, né? Pessoas físicas e jurídicas que fazem contribuições em dinheiro, com sua mão de obra, né? Com seu tempo, né? Então, é de fato uma turma muito grande, né? De profissionais e trabalhadores que auxiliam na manutenção e preservação do museu.
Agora, claro, né, o problema da estrutura, do telhado, enfim, né, o assoalho, quer dizer, tu precisa de mão de obra especializada para resolver isso, né? Quer dizer, aí tem um limite também. A pessoa que atende, recebe um turista, não será a pessoa, por exemplo, que está, né, ela não tem aptidões para, por exemplo... martelar alguma né, coisa ali, por exato, exemplo. né, consertar um telhado. Né? Então, essa é uma outra demanda. Né? Quer dizer, tem que buscar um outro tipo de auxílio, outro tipo de profissional para resolver isso. E como é que a gente vê, então, esse desafio, professor, para buscar essa preservação não só da Casa do Imigrante, que ela volte a funcionar adequadamente, mas que também que outros espaços como esse continuem aí atendendo a população, guardando a história das cidades? Sabe que nós acabamos de voltar do Encontro Nacional de História, foi em Natal, Rio Grande do Norte. Né? E quando a gente atravessa o Brasil, a gente visitou museus, memoriais, institutos, né? E percebe a mesma dificuldade. Né? Esse é um país continental, né? Esse é um país gigantesco e que as coisas são difíceis, né? Na manutenção, na preservação. Né? No caso de São Leopoldo, nós temos que conjugar poder público com iniciativa privada e comunidade para que os nossos museus, memoriais, institutos possam realmente estar abertos à população. A gente precisa entender que isso faz parte de toda a comunidade. Não é dever, né, único do prefeito, como não é do Museu Histórico de São Leopoldo, como não é da comunidade. Né? É de todos. E se a gente não perceber isso como de todos, né, aí realmente fica muito, muito complicado. Né? Porque aí cada um joga a responsabilidade sobre o outro. Né? A gente está falando aqui, claro, de algo negativo, né, que é o fechamento de um museu aqui de São Leopoldo, mas tem um dado bem interessante aqui do Instituto Brasileiro de Museus, diz que o Brasil tem hoje mais de 2.600 museus, dos quais mais de 300 abertos nos últimos 10 anos. Meio século atrás, não tão distante assim, né, eles não chegavam a 140. No começo do século XX, eram apenas 10. Isso significa que cada vez mais se enxerga a importância de um espaço como esse, né, professor? Exatamente. Vocês tocaram agora num ponto fundamental. E o que os estudos têm mostrado? Né? Quem trabalha com patrimônio, enfim, patrimônio histórico, material e imaterial, tal. Quanto mais rápido parece ser o nosso tempo, mais parece que nós precisamos nos apegar, nos agarrar nas coisas do passado. Então, não é só no museu. Né? Se a gente for para a parte da historiografia, a produção de livros, né? A questão do patrimônio, congressos, simpósios tratando desse tema, museus, institutos, memoriais, parece ter uma explosão disso em todos os lugares. Né? E não só no Brasil, na América, né? No mundo todo. Por quê? Porque parece que hoje as coisas são tão instantâneas, tão rápidas. Né? O e-mail, né? A gente não escreve mais carta, vai por e-mail, quer dizer, tudo foge das nossas mãos. Então, a gente precisa ter um museu, uma peça antiga, né? E isso explica essa explosão, né? Não só de museus, mas de tudo que guarda a memória. Né? Existe uma expressão muito cara, né, que chamam lugares da memória. Né? A gente está fabricando milhões de lugares de memória a cada dia, justamente porque parece que tu perdeu essa coisa do tempo. Né? O tempo foge das mãos, então tem que guardar isso em algum lugar. Explica esses números que vocês trouxeram. Isso é bom porque nos anima a ver que também esses espaços não vão ser extintos, então, né? É verdade. Exatamente. Certo, professor, muito obrigada pela tua participação, pelas informações. Até a próxima. Até a próxima, obrigado. Obrigada. Valeu. No próximo bloco, o nosso assunto é a Jornada Mundial da Juventude, que encerrou no último domingo. É isso aí, tem também a previsão do tempo para essa quarta-feira. É um instante só, a gente já volta.